quem ouvir. Bom, sem muitas delongas, vamos lá então. Nós vamos hoje falar sobre este tema tão importante que é como enfrentar as tentações. Como enfrentar as tentações. Nesse mundo que nós estamos aí vivendo, tem muita coisa que nós precisamos enfrentar nesses dias, principalmente tentações, né? Então eu quero começar aqui já com um texto da palavra de Deus que está em Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 15, que diz assim, ó: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Amém? Senhor, que esta palavra possa alcançar o coração dos nossos ouvintes, que eles possam ser edificados, e se algum, ó Pai, estiver passando por uma situação ou outra, sofrendo as tentações deste mundo, desta vida, muitas vezes gerado pelo seu próprio desejo, que o Senhor o ajude, que o Senhor dê graça, que o Senhor faça ele forte espiritualmente para vencer tudo aquilo que é obra contrária, obra maligna. Ok? Amém? Glória a Deus. Bom, eu quero dizer que é uma alegria, né? Alegria de estar aqui compartilhando essa palavra com vocês nesse horário, né? Eu, como disse, agora que eu estou fazendo ao vivo, mas a gente sabe que é um horário um pouco estendido, mas eu acredito que até meia-noite a gente termine. Então, toda segunda-feira nós vamos estar nos policiando para trazer uma mensagem ao vivo aqui. E na quarta-feira nós temos uma mensagem lançada ali, um vídeo no canal do YouTube, do programa Palavra e Oração. Então, é uma alegria estar junto de vocês nesta noite e eu quero falar sobre esse tema que, infelizmente, né, afeta a todos, ou uma grande parte dos cristãos e, enfim, né? Como enfrentar as tentações? Veja, a tentação, ela é, sim, uma realidade que todo cristão, toda pessoa, independentemente da idade, independentemente da maturidade espiritual, ela pode bater a porta e, se não souber lidar com ela, vai ter problema. Tá? Então, não importa se a pessoa é forte, se ela é fraca, ou se ela, né, se sinta forte, ela acha que ela é forte. A tentação é uma parte da vida cristã, sim. É por isso que o apóstolo Tiago, ele nos ensina, neste trecho aí que nós acabamos de ler, de como, né, nós podemos lidar com as tentações que surgem no nosso caminho, né? Então, a palavra de Deus nos diz como enfrentar essa situação. São situações muitas vezes desafiadoras e, se nós usarmos a palavra de Deus, a oração, estivermos firmados com Ele, nós podemos sim levantar em meio à tentação e vencê-la, tá? Então, a tentação, ela é uma realidade, queridos. Ela é uma realidade que muitas pessoas vão enfrentar. Tiago, ali no capítulo 1, versículo 12, que nós lemos, nós vemos ali o quê? Nós vemos ali que a tentação é uma experiência universal, tá? Que todos podem sofrer com isso. Quando o Tiago diz assim, ó, ele não está dizendo da seguinte forma, ó, ele não está dizendo se você for tentado. Talvez você seja tentado. Não, ele diz o quê? Quando for
tentado. Então, isso dá uma clareza para nós de que nós não estamos sozinhos. Muitas vezes a pessoa está enfrentando tentação e ela está achando que está sozinha. Não está. Então, todos enfrentam as tentações, né? Isso é uma parte da vida. Agora, imagine, né? Se o próprio Senhor Jesus, né? Que foi também tentado, levado ali ao deserto, né? Tentado pelo diabo. Ele foi tentado, quem dirá nós, meros mortais, não é? Então, é uma coisa que pode, sim, atacar as nossas vidas. Mas, olha, Jesus, ele mostrou ali que é possível vencer e resistir toda a tentação. Quando ele é tentado, quando ele é levado ali, todas as coisas que o inimigo ofereceu para ele, que o diabo ofereceu para ele, eram coisas da natureza humana, né? Mas ele ali resistiu e ele nos ensinou que é possível vencer a tentação. Então veja, a tentação, muitas pessoas acham que é pecado, não é pecado. A tentação não é pecado, né? Há quem diga assim, ó, melhor é confessar tentação do que confessar pecado, né? Melhor, né? Então a tentação é o quê? É a maneira, o pecado está na onde? Na maneira como nós reagimos à tentação. Como que nós vamos reagir a isso? Vamos ceder? Pecou, né? Se ceder, nós estamos aí com um problema, né? Então, como nós vamos reagir a esta tentação que vem? Mas qual é a promessa que Deus nos dá de livramento? Ou de que nós podemos vencer? Olha só, o que Tiago diz aqui, ó. Tiago vai dizer o seguinte: bem-aventurado é o homem que suporta a tentação. Então, veja bem, feliz, né? Bem-aventurado é o homem que suporta a tentação. Isto, então, vai significar que há uma bênção de Deus aí em resistir à tentação, né? Quando permanecemos firmes em Deus, Deus promete que nós vamos receber a coroa da vida, está lá nos versículos ali. É bem-aventurado o homem que suporta a tentação. E depois, né, de ser aprovado ali, recebe a coroa da vida. Então, esta passagem, ela nos encoraja a ver esta tentação como uma oportunidade de crescimento espiritual. Uma oportunidade de crescimento espiritual, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, como é que estão os nossos canais aqui. Se tem alguém por aqui. Ok. Pastor Tiago Campos. Aqui no Facebook. Ok. Ok? Então vamos lá. Vamos lá. Olha só. Então, quando vencemos a tentação, né, nós ali recebemos sim do Senhor uma promessa, né, de receber a vida eterna, de receber a coroa da vida. Então, isso é uma oportunidade de crescimento quando vem a tentação, porque nós podemos nos apegar mais em Deus a cada dia. Agora, qual que é a origem desta tentação? Né? Nós nunca podemos culpar a Deus. Nunca ninguém vai poder culpar a Deus dizendo, não, é Deus que está me testando, é Deus que está me tentando. Não, Deus não tenta ninguém. Né? No versículo 13 ali, o Tiago deixa muito bem claro isso, que Deus não tenta a ninguém. As tentações, elas vêm de onde? Quando somos tentados, queridos, né, nós podemos até, muitas pessoas podem até pensar assim, né, que é Deus nos colocando à prova, é Deus me colocando à prova. Mas é importante entender que Deus não é a fonte de tentação. Deus não é a fonte de tentação para as nossas vidas. Agora você imagine, Ele, o Senhor, Ele quer o nosso bem. Se a alegria no Senhor em ver os seus filhos caindo em pecado, não há alegria nisso.
Então, como que Deus pode mandar a tentação? Se ele não tem alegria em ver os seus filhos caindo. Ele não tem alegria nisso, né? Então, nós precisamos lembrar que as tentações vêm de um lugar diferente, tá? De um outro lugar, e Tiago vai revelar isso para nós. Ele vai dizer sobre a concupiscência, e ela é pessoal. É pessoal. Tiago 1,14, que diz, né, vai explicando ali, que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. Somos tentados pela nossa própria concupiscência, ou seja, a tentação se origina de nossos desejos e paixões. Esta é a verdade. Se origina a tentação dos desejos e das paixões desenfreadas do ser humano, né? Então, quando nós temos desejos não controlados, né, ou pensamentos, sentimentos não saudáveis, aí que está o negócio, que é mais fácil ser atraído para o pecado, tá? Então, o que nós podemos ver? Que a tentação é uma luta interna também. É uma luta interna de cada ser humano, que briga muitas vezes pelos seus desejos, pelos seus pensamentos, pelas coisas que ele não quer fazer. Mas há uma guerra, né? Então precisamos estar atento a isso. Primeiramente, estar atento aos desejos que vêm, aos sentimentos, aos pensamentos, às palavras que vêm na nossa vida, para que a gente possa refrear isso e aprender a controlar esses desejos aí, tá? Então, como que ela funciona? Quando o Tiago descreve, ele descreve um processo da concupiscência, quando concebida, dá à luz o pecado. E o pecado concebido gera morte, né? Então, olha, concupiscência, ela é concebida e dá à luz o pecado. Dando à luz o pecado, nasceu o pecado, a morte vem, né? Então, isso o que significa? Que a tentação, ela pode começar, sim, com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, mas se não for controlada, isso pode se transformar numa ação, ou seja, no pecado, né? Então, a gente precisa estar vigilantes e não permitir que esses pensamentos, que esses desejos cresçam. Queridos, é inevitável que venha pensamentos e desejos. É inevitável. O que nós podemos fazer é evitar que eles sejam como um incêndio, não é? O que é um incêndio? Um incêndio, se você não controla ele no início, meu Deus, vai se espalhar e vai causar quanta destruição. Quantas notícias a gente já viu de incêndios, né, que foram tão grandes que não tinham controle e acabaram com vilarejos inteiros. Assim é a tentação, assim são os desejos. Se eles vêm, né, e eu não controlo, eles podem se acender ali, gerar a morte espiritual. E o resultado final da tentação, que fala lá no versículo 15, né, o apóstolo Tiago nos alerta que o pecado, quando consumado, ele gera a morte, gerou morte. E isso é muito sério. Muito sério. Então a tentação ela pode até parecer inofensiva no começo, né? Mas se não for tratada, ela pode levar às consequências devastadoras dentro da família, na vida espiritual, na vida emocional e até mesmo na vida física. Quantos casos de pessoas que estavam sendo tentados e acabaram entrando, né, em adultério, entrando em outras coisas, e aí o cônjuge do outro lá, né, acabou encontrando e tirando a vida dessa pessoa. Então, tem que cuidar com isso, né? O que nós precisamos entender, irmãos? Que a tentação, ela não é apenas uma questão assim, ó, vou fazer ou não vou fazer, tá? Tentação não é apenas uma questão de fazer ou não fazer, mas é uma questão de morte e vida. É uma questão de morte espiritual ou de vida. Se você deixar a tentação tomar conta, cair no erro, vai
ter morte espiritual. Agora, se você refreia ela, se você segura ela, se você consegue controlar ela no início, orando, buscando em Deus, ela vai gerar vida para você, porque você vai vencer a tentação, né? Então, de repente você pensa assim, tá, mas eu estou sendo tentado talvez com o sexo oposto, com de repente uma situação no trabalho, aonde, né, de repente ali tem uma oportunidade de desviar algumas coisas, de contar umas mentiras. Como enfrentar? E aí nós vamos entrar aqui de como nós vamos enfrentar esta tentação. Primeiramente, para enfrentar a tentação, nós precisamos fortalecer a nossa vida espiritual. Fortalecendo a vida espiritual, nós vamos estar, não que nós não estejamos suscetíveis à tentação, mas com a vida espiritual forte, nós vamos conseguir vencer. E como que nós fazemos isso? Com oração, buscando a Deus. A oração ainda é, ou ainda não, é a maior arma poderosa contra a tentação, contra o pecado, contra o erro. Jesus, ele nos ensina isso. Lembra lá no Pai Nosso, que ele fala, né? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pedindo a Deus. Então é a oração. A oração ajuda a fortalecer e a você conseguir vencer. Uma outra coisa que nós também precisamos entender e ver, que a palavra de Deus, né? Ela aqui na nossa cabeça e no nosso coração, né, no entendimento e nas emoções e na nossa vida, versículos que falam sobre a resistência ao pecado, estando em nós, na ponta da língua ali, nós vamos conseguir vencer. Porque quando vir a tentação, nós vamos citar aquele versículo. Foi o que Jesus fez. Quando o diabo ali tentando ludibriá-lo, tentando ali contar as suas mentiras e mostrando as coisas, ele atacou o diabo com o quê? Com a palavra. Então, por isso que é importante estudar a palavra. Para a gente entender, para a gente saber o que nós estamos lutando. Né? A nossa guerra diz que não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados, potestades. Então, a Bíblia, meus irmãos, é a espada. Ela é espada para as nossas vidas. Nós precisamos usar ela e lutar contra as tentações. Então, lute contra as tentações. Não desanime, não baixe a tua guarda. Se você baixar a tua guarda, o inimigo tenta tomar conta da tua vida. O inimigo tenta tomar conta da história. E não é esse o desejo de Deus para você. Então, fuja da tentação. A melhor maneira que tem de vencer a tentação é fugindo dela. Essa é uma outra arma que nós podemos usar para enfrentar, fugir. Lembra de José? José do Egito. Hoje ainda estava falando isso com a minha filha. José do Egito, se ele não tivesse tomado uma atitude e não tivesse corrido, provavelmente ele tinha caído no erro. Provavelmente ele tinha caído no erro e tinha sido, degolado. Então, a melhor maneira de enfrentar a tentação é fugir dela. Fugindo dela, olha o que Deus fala. 1 Coríntios 10, 13, ele nos lembra que nós não somos tentados além da nossa força. E ele sempre nos dará o escape. Leia lá, 1 Coríntios 10, 13. Nós não somos tentados além das nossas forças, tá? E Deus sempre nos dará uma saída. Deus sempre nos dará uma saída. Então, não fique aí em situações que possam te levar a cair. Fuja, corra, se mande. De repente, se você está num lugar que situações ou pessoas elas estão tentando você a entrar pelo erro, a fazer a coisa errada, fuja daí. Proteja-se, busque ambientes que alimentem a tua fé. De repente, rodas de amigo, no trabalho, conversas, coisinhas que te afastam de Deus. Faça um exercício simples. Quando você
estiver em dúvida em relação a alguma coisa, sobre fazer algo, você pensa assim: esta atitude que eu estou a tomar, esta atitude que eu vou fazer, ela me aproxima de Deus ou ela me afasta de Deus? Com esse exercício você vai ver, né? Se a tua atitude, essa tentação, esse negócio que está acontecendo, ele te aproxima de Deus? Com certeza não. Então ele te afasta de Deus. Se ele te afasta de Deus, foge. Vai buscar ambientes onde tenha pessoas cristãs que professem a fé, que falem de Jesus. Né? Por quê? Porque lá você vai encontrar apoio. Muitas vezes as pessoas lutam sozinhas, elas estão lutando sozinhas com a tentação. Não faça isso. Né? Busque alguém, um amigo de confiança, cristão de preferência, que te ajude, de confiança, né? Tem que ser de confiança, que te ajude em oração. Ah, mas eu não tenho amigo nenhum, então busque alguém como um mentor espiritual para você. Busque alguém como um mentor espiritual, alguém que tenha experiência, alguém que já tenha uma bagagem, alguém que já está vivendo no Evangelho há algum tempo. Busque para você compartilhar, para você conversar. Ok? Ó, Tiago 5,16, ele vai dizer o seguinte, ele nos encoraja que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros. Então, nós precisamos buscar o apoio da comunidade cristã, de um mentor espiritual, para que ele ore, para que os dois orem. E Deus dará a vitória. Então, se você tem alguém para se apoiar, olha, vai fazer toda a diferença na tua vida. Por quê? Porque juntos nós somos mais fortes. Não podemos ficar sozinhos. Tá? E fique firme, lembrando da promessa de Deus. Firme na promessa de Deus. Lembre que, ao enfrentar essas tentações, temos a promessa. Qual é a promessa? Que Deus está conosco, que Deus está com a gente e que, ao sermos aprovados ali, nós crescemos espiritualmente. Tá? Então, Deus nos dá força, Ele nos dá coragem para resistir. Quando nós buscamos em Deus, nós podemos, sim, tá? Permanecer firmes para receber a coroa da vida. Ok? Então, a vitória sobre a tentação, ela não significa que, talvez, né, nunca mais eu vou receber uma tentação. Não. Então, como eu disse, a tentação ela está aí batendo a porta dia após dia. Mas em Deus nós podemos. E se, num momento, você ainda assim não resistir e cair, levante a cabeça, busque a Deus, se arrependa dos seus pecados, se arrependa do que você fez, né? E busque o perdão de Deus, ok? Eu vou concluir já a nossa conversa hoje, ela é rápida. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Como tá? Uma conversa rápida hoje, queridos. Opa, o Jairo tá ali. Jairo, boa noite, queridão. Deus te abençoe. Jairo Rodrigues Vieira Júnior. Eita, Campo Mourão. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos aí. Manda um abraço, pastor Erickson. Manda um abraço para a igreja, para a Quadrangular do Lar Paraná, a igreja que nós amamos demais. Deus abençoe a vida de vocês. Queridos, então eu quero concluir dizendo o seguinte, que todos nós enfrentamos tentações, não tem. Mas a maneira como nós respondemos a ela é que nos define. Se nós cedermos, define o nosso caráter. Se nós não cedermos, também define o nosso caráter. Por isso que Tiago ele nos ensina a estar vigilantes, atentos, ligados, fortalecendo o quê? A nossa fé, buscando Deus em oração, sabe? Então nós não devemos nunca culpar a Deus pelas nossas lutas, pelos problemas, pelas tentações que vêm. Mas nós precisamos sim reconhecer que esta tentação, ela vem de nós mesmos, pelos nossos desejos, pelas nossas fraquezas, pelos nossos sentimentos, palavras, atitudes, tá? Então, que nós possamos nesse dia ativar aí a nossa fé,
buscar a Deus e resistir ao diabo, né? Resistir ao diabo. E que possamos também ser como Jesus. E Jesus, ele venceu ali. É claro que Jesus é extraordinário, né? Jesus é Jesus. Nós somos seres humanos mortais, mas que nós possamos seguir o exemplo dele, de combater a tentação, combater o inimigo não só com as nossas forças, né? Mas combater com a palavra, com a oração, com a ajuda de pessoas, tá? Combater ali para que nós possamos vencer, ok? Eu quero orar junto com você aqui e agradecer a Deus por este momento que nós pudemos passar aqui. Já são quase meia-noite e eu quero fazer uma oração pela tua vida. Se você está enfrentando, se você está com alguma dificuldade, pedir a Deus que te dê forças, que te ajude e que você possa batalhar junto, ok? Então receba essa oração agora em nome de Jesus. Querido Deus, Pai de amor, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, por este tempo do qual nós podemos aqui compartilhar o Evangelho, compartilhar a palavra, abençoar, ó Deus amado, esses nossos ouvintes, Pai. Que o teu amor os envolva de tal forma, Senhor, que se algum deles está enfrentando alguma tentação na vida, Senhor, e tem tentado sucumbi-lo, Pai. Ó Deus, eu oro agora por esta vida. Eu oro agora por ele, pedindo que a tua mão de misericórdia o cubra, o guarde, que o Senhor o livre deste mal. Ó Deus, cobre ele com o teu poder, com a tua graça. Alcança, Senhor, a família deste meu ouvinte, a casa deste meu ouvinte, Senhor. Alcança ele, meu Deus, nos seus caminhos, protegendo, livrando ele de todo mal. Ó Deus bendito, Deus santo, eu oro aqui, Senhor, pedindo a tua graça sobre a vida desta pessoa. Que o teu amor, que a tua presença, que a tua bondade seja notória sobre a vida dele. E se alguma coisa, Pai, alguma cilada, algum laço do inimigo tem tentado derrubar o teu filho, a tua filha, meu Senhor, eu te peço agora, Papai querido, ajuda ele. Levanta ele, Senhor. Não permita, meu Pai, que o inimigo das nossas almas, Pai, ganhe terreno, ó Deus amado, a ponto de levá-lo ao chão. Mas que o Senhor levante este teu filho, esta tua filha, coloque ele de pé, Senhor. Ajuda ele, Senhor, a vencer essas barreiras. Afasta, Senhor, todo o inimigo, afasta, Senhor, todo o mal da vida do teu filho, Papai eterno. Ó Deus bendito, eu oro agradecendo a Ti por esta oportunidade. Que nós possamos sempre, Senhor, buscar a Tua força, buscar em Ti sabedoria para vencer, Pai. Em nome de Jesus, é a minha oração. Amém? Olha, se você está enfrentando alguma situação, tá? Eu me coloco aqui à disposição, se você quiser conversar, manda uma mensagem aí, né, no Instagram, no YouTube, no Facebook, que a gente pode conversar, tá ok? Que Deus te abençoe. Olha, não se esqueça, tá? Você que está aí no YouTube, faz uma gentileza aí, né? E se inscreve no canal, compartilha, curte, comenta, tá? E você que está no Instagram também, deixa seu coraçãozinho aí. Você que está aí no Facebook também, curta, compartilhe, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe e Deus te guarde e te proteja. Em nome de Jesus. Um abraço.